Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar para você um conceito que eu desenvolvi e que eu tenho chamado de conceito ponto com. O ponto é o viver, o C é o conhecer, o organizar e o M, mudar. Vamos então desenvolver um pouquinho mais esse conceito. O conhecimento, ele faz parte da vida. A vida é o princípio de tudo, a organização é necessária e a mudança é a consequência desses passos anteriores. Então, começamos pelo ponto. A vida é o ponto. Viver é o ponto. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida. A nossa vida é o nosso bem mais precioso. Quando nós vivemos, nós somos pessoas sujeitas a diversas situações dentro dessa nossa própria vida. Situações positivas, situações negativas, situações de muita alegria, de muita angústia. Mas a vida é isso, a vida é assim. Essa é a situação da nossa vida. O universo é vida, o universo é luz, o universo é brilho, o universo é pulsante. A vida, como a canção diz, é a batida de um coração. Então a gente pode perceber que quando vivemos, nós pulsamos. Pulsamos na sintonia do universo, pulsamos na sintonia das outras pessoas, pulsamos na sintonia dos nossos desejos, das nossas necessidades. Isso é viver. A vida é o que nós temos, como disse, de bem mais precioso, que nós devemos cuidar, que nós devemos proteger, que nós devemos explorar no bom sentido, ou seja, viver intensamente. O conhecer é aquilo que nós, durante toda a nossa vida, o nosso processo de vida, buscamos. Junto com esta letra C, nós poderíamos colocar uma outra, a curiosidade, e acrescentar ainda mais uma, a cultura. A palavra cultura vem exatamente do cultivo, vem da agricultura. Depois ela foi migrada para o culto, a celebração, o celebrativo. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de que cultura é algo muito complexo. É talvez um dos termos mais difíceis de ser explicados em filosofia. Mas veja bem, o conhecimento é aquilo que está na primeira parte da nossa vida. Nós já nascemos buscando conhecer. Buscamos conhecer a nossa mãe, buscamos conhecer o ambiente em que vivemos, buscamos conhecer o berço em que estamos. Então esse processo é um processo natural. Só que parece que ao longo da vida a gente vai deixando de lado essa experiência do conhecer. E como isso acontece? Quando deixamos de estudar, quando deixamos de ler, quando deixamos de ter curiosidade. Então é necessário a cada dia que nós voltemos a esse desejo primário, a esse desejo primordial de procurar saber o que se passa ao nosso redor. E não estou falando apenas de um conhecimento intelectual. Estou falando de viver a experiência da vida. A própria experiência da vida gera em nós um conhecimento do mundo, das coisas, do ambiente que está ao nosso redor. De fato, quando nós conhecemos, nós damos passos significativos, nós damos passos novos, nós damos passos interessantes, isso em todos os setores da nossa vida, seja na espiritualidade, seja na vida financeira, seja na vida amorosa. O conhecer faz parte desses primeiros movimentos que nós realizamos. Em seguida vem o organizar. O organizar é a capacidade que nós temos de
naquilo que nós fazemos todos os dias, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós experienciamos, sermos capazes de perceber, sermos capazes de separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, sermos capazes de ter a percepção de algo que poderia, de fato, ser mais interessante do que o outro, sermos capazes de perceber o outro na nossa vida, de tal modo que a nossa vida possa ter um significado maior para nós e para os outros. No exemplo financeiro, a gente ser capaz de organizar o que nós gastamos, o que nós recebemos, o que nós compramos, de modo que a gente não tenha dificuldades ao longo do mês, ao longo do dia, ao longo dos anos. A organização ela é primordial. Ela é importante numa empresa, ela é importante numa família, ela é importante na sua vida pessoal. Olhe bem para a sua vida. De repente alguma coisa não está indo muito bem porque falta a organização. De repente você tem o conhecimento, mas você não tem esse conhecimento organizado. Por último, nós temos a mudança. O mudar é a consequência de todos os passos anteriores. Se eu tenho uma experiência de vida muito fecunda, muito profunda, muito intensa, eu vou necessariamente buscar conhecer mais, ter curiosidade, mergulhar na cultura. Se eu faço isso, eu vou procurar então organizar a minha vida e, consequentemente, eu tenho mudanças frutuosas, mudanças interessantes, mudanças bonitas, mudanças que vão significar para mim e para quem está ao meu redor coisas muito importantes. Vamos ver apenas um exemplo. Se você vai consultar um médico, você chega lá e vai querer saber dele o que se passa com você. Mas o processo que o médico faz é exatamente de fazer algumas perguntas a você, é exatamente de fazer alguns exames. Isso é um processo de conhecimento. Conhecimento do seu corpo, conhecimento daquilo que você está sentindo, das suas dores, das suas ansiedades. Tendo feito isso, ele vai ver, por exemplo, uma receita, ele vai ver dentro de uma gama de possibilidades terapêuticas aquela que melhor vai se aplicar a você. E então esse processo vai levar à mudança, ou seja, de posse desse conhecimento e dessa organização, a sua mudança ela será necessária. Que de repente nem é uma mudança para tomar através de remédios, talvez seja uma mudança de hábitos, talvez seja uma mudança de alimentação, talvez seja uma mudança de comportamento, às vezes até de casa, às vezes até de um lugar, de um ambiente mais frio para um ambiente mais quente, de um clima, sei lá, pode ser tudo isso. Então, o conceito.com, ele busca meditar exatamente esses elementos, os elementos que estão ligados à vida do ser humano, que nós podemos aplicar, e mais para frente farei outros vídeos, em personagens da Bíblia, em personagens da filosofia, em personagens do nosso cotidiano, na nossa própria vida. Você pode, inclusive, comentar aqui nesse vídeo aonde você se encontra nesse processo.com. Vai ser muito interessante para que eu possa também, mais à frente, responder outras coisas e a gente se conhecer melhor. Então, acho que é um caminho, é um conceito, é uma ideia, e estou procurando, através dele, ajudar você a se perceber, a se organizar, a fazer da sua vida uma vida mais interessante. Por isso, pense.com.